Gabriel, vou começar com você. Um ótimo fim de tarde aí para você. Bem-vindo ao Agora. Eu gostaria de pedir a sua avaliação sobre as medidas que a gente ouve que já estão em estudo no governo do presidente Lula para tentar substituir essa alta do IOF, amenizar um pouco esse desconforto entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Fala-se de mexer no Fundeb, por exemplo, mexer em benefícios fiscais, mas até como a gente estava conversando agora há pouquinho aqui antes de entrar no ar, são medidas de longo prazo, né? Então tem uma expectativa muito grande sobre onde o governo teria aí margem para oferecer algo mais imediato para os parlamentares, para tentar dissipar um pouco esse ânimo tão tenso no Congresso, né? Bem-vindo. Ótima tarde a você, Clarissa, ao Theo e também a todos que estão nos assistindo. De onde surgiu essa crise? Por que o governo aumentou o IOF? Porque tem uma meta para cumprir no finalzinho do ano, zerar o déficit fiscal brasileiro ou ao menos ficar naquela banda de 0,25% do PIB de déficit, ou seja, ali cerca de 30 bilhões de reais. Nós tivemos a não apresentação pelo Congresso Nacional de medidas compensatórias à desoneração da folha de pagamentos. Isso acabou gerando, claro, um espaço dentro deste orçamento, uma perda de arrecadação pelo governo. E aí, claro, o governo criou esta tributação, aumentou o IOF para diversas operações financeiras para arrecadar 20 bilhões de reais. Mesmo com estes 20 bi, ainda faltam cerca ali de 30 bilhões de reais para a gente zerar de vez o déficit fiscal brasileiro. E ainda tem 13 bilhões de reais do pé de meia que ainda não entraram no orçamento. Qual que é o grande objetivo? Por que o governo colocou o IOF? Para zerar as contas. A gente vai para esta reunião depois de muito debate, depois de muita pressão do Congresso para que aumentos de impostos fossem evitados, para que essa medida de aumento tributário ela fosse revogada. Em troca, apresentaria-se medidas estruturais, dentre elas a revisão de benefícios fiscais, que é uma conta bastante grande, cerca de 800 bilhões de reais de benefícios fiscais projetados para este 2025. Mexer, por exemplo, no Fundeb, mas é uma medida que vai mexer só no ano que vem e para além e não vai efetivamente cortar gasto, vai evitar que os gastos cresçam ainda mais. Então, nós temos essas duas posições. A gente tem que acertar as contas, porque nos próximos anos a coisa fica bastante feia e a gente tem que fechar a conta deste ano. Todas essas alternativas que a gente já comentou até agora, elas são para o médio e longo prazo. Não são, por exemplo, alternativas para arrecadar os 20 bilhões de reais que o governo está precisando. Então, a grande pergunta é de onde que o governo vai tirar esse dinheiro para compensar este 2025 e até precisa de um pouco mais, se não for mais, bloquear ou contingenciar parte do orçamento. Nós tivemos várias alternativas que apareceram nos últimos dias, tá? Por exemplo, aumento de pagamento de dividendos de bancos estatais como o BNDES e também o Banco do Brasil. Isso perdeu um pouco de força, mas apareceu nas últimas semanas. Como a gente não tem ideia do que vai sair desta reunião, a gente tem que colocar no radar. Leilão de excedente do pré-sal, possível aumento de contribuição social sobre o lucro líquido, mas também com um prazo um pouco mais longo. Então, o grande debate desta reunião vai ser 2025. Mesmo que medidas estruturantes sejam apresentadas, o governo está disposto, ele tem essa meta de fechar este ano no 0 a 0 e não vai abrir mão desta arrecadação de 20 bilhões de reais com o potencial do IOF, Clarissa.